Nos últimos anos, uma onda crescente de informações e avistamentos tem gerado um grande debate sobre a presença de objetos voadores não identificados, os OVNIs, em nosso planeta. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em um relatório recente, revelou o estudo de 757 novos encontros com OVNIs, muitos deles registrados perto de instalações militares. Mas o mais fascinante é que esses encontros não estão limitados ao espaço aéreo. Eles ocorrem com frequência perto do mar. Em algumas ocasiões, os objetos observados têm formas que fogem do padrão tradicional, como esferas, cilindros e até triângulos. Em muitos casos, esses OVNIs desaparecem sem deixar rastros ou mudam de direção de maneira impossível de ser explicada pela física convencional. A pergunta que muitos se fazem é: será que esses objetos estão vindo de algum lugar específico? Uma teoria que tem ganhado força nas últimas décadas sugere que eles podem ter origem no oceano, com uma base alienígena escondida sob as águas profundas. E é justamente sobre esse mistério que vamos nos aprofundar nesse vídeo, a região de Miramar e seus mistérios. A região de Miramar, localizada em Tampico, no México, tem se tornado um ponto central para aqueles que buscam entender a conexão entre OVNIs e locais estratégicos na Terra. Não é raro ouvir de moradores e turistas sobre as luzes misteriosas que aparecem no céu noturno, ou sobre as histórias de pessoas que afirmam ter sido abduzidas por seres de outro planeta. Mas mais do que isso, há algo peculiar nesta área, que a torna ainda mais fascinante. Desde 1967, nenhum furacão ou desastre natural significativo afetou a região, e a explicação para isso, para muitos, está diretamente ligada à presença desses OVNIs, que segundo alguns, estariam protegendo o local de tais fenômenos. Será que os OVNIs têm o poder de desviar desastres naturais? Relatos de avistamentos e fenômenos inexplicáveis. Os relatos de avistamentos são numerosos. Muitos pescadores locais afirmam ter visto esferas brilhantes saindo do mar nas primeiras horas da madrugada. Outros relatam ter observado essas luzes enquanto navegavam nas águas tranquilas da região. Em um desses relatos, um pescador descreveu como durante uma noite de pesca, ele viu uma luz no céu que inicialmente pensou ser um avião. Porém, ao olhar mais de perto, ele percebeu que a luz estava se movendo de maneira errática e logo revelou uma fórmula triangular, com várias luzes alinhadas. E ele ficou tão impressionado com o que viu, que ao tentar chamar a atenção de outros pescadores, o objeto desapareceu rapidamente, como se tivesse sido apagado da existência. Esses tipos de fenômenos têm se tornado cada vez mais comuns em Miramar, e o mais intrigante é que, de acordo com os moradores, esses objetos parecem estar associados à ausência de furacões na região. Embora os ventos fortes e as tempestades sejam uma constante em outras partes da costa, em Miramar isso nunca aconteceu desde 1967. Muitos acreditam que a presença desses OVNIs tem um papel direto na mudança dos padrões climáticos, desviando as tempestades e evitando que elas atinjam a cidade. Essa ideia de que os OVNIs estão protegendo a região de desastres naturais tem gerado muitos debates. Alguns defendem a teoria, enquanto outros acreditam que isso não passa de uma coincidência sem explicações científicas. A teoria da base alienígena submersa. Mas o mistério vai além da superfície. Alguns ufólogos e cientistas começaram a investigar a possibilidade de que uma base alienígena esteja localizada em algum lugar do oceano, perto de Miramar. Relatos de pescadores indicam que os objetos submersos têm sido avistados nas águas profundas da região. Alguns afirmam ter visto as naves saindo do mar ou desaparecendo sob a superfície, enquanto outros relatam sentir uma sensação estranha quando estão próximo dessas áreas. A teoria mais fascinante é de que os OVNIs estão utilizando o oceano como um esconderijo, uma base militar secreta que fica abaixo da água, camuflada das vistas humanas. Isso levanta uma série de questões sobre o que realmente está acontecendo ali, e se de fato os objetos que vemos no céu têm uma origem subaquática. Embora não haja provas concretas de que uma base alienígena exista em Miramar, os relatos de avistamentos continuam a alimentar essa teoria. Existem até testemunhos de pescadores que dizem ter visto os objetos submersos saindo de áreas específicas do mar, onde, segundo alguns, uma base alienígena poderia estar escondida a cerca de 60 metros de profundidade. Para muitos, isso não é apenas uma hipótese, é uma explicação plausível para os fenômenos que têm sido observados na região há anos. O fato de que essas naves parecem aparecer e desaparecer sem deixar vestígios também alimenta a ideia de que há algo misterioso acontecendo sob as águas do oceano. Investigando o mistério, será que existe uma base alienígena? Além disso,
Há os relatos de pessoas que afirmam ter visto esses objetos em diversas ocasiões, incluindo durante o dia, quando a visibilidade é maior. Alguns afirmam que, em uma dessas observações, viram um grande objeto triangular, se movendo rapidamente pelo céu. O mais impressionante é que, quando as pessoas tentaram gravar o objeto, ele desapareceu em um piscar de olhos, como se estivesse manipulando o tempo e o espaço. Esse fenômeno estranho tem gerado uma série de teorias, desde explicações científicas até suposições mais místicas, como a ideia de que esses OVNIs são de uma origem extraterrestre. Mas será que tudo isso tem alguma base científica? Especialistas em fenômenos aéreos e marítimos afirmam que, embora os avistamentos de OVNIs em áreas marítimas sejam raros, eles não são impossíveis. A teoria de que os objetos podem estar emergindo de bases subaquáticas é uma possibilidade que está sendo considerada por alguns estudiosos, já que o oceano ainda é um dos maiores mistérios da Terra. Afinal, é mais provável que tenhamos explorado mais do espaço do que nossos próprios oceanos. A falta de evidências não refuta a possibilidade de que essas bases alienígenas possam existir, apenas nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre os mares que cobrem nosso planeta, o mistério de Miramar e suas conexões com outros fenômenos. O mistério em torno de Miramar continua a intrigar pesquisadores ufólogos e até turistas que visitam a região em busca de respostas. As histórias de abduções, aparições de luzes e objetos voadores continuam a surgir, e a pergunta sobre a possível base alienígena não desaparece. Talvez estejamos diante de um fenômeno que até o momento escapa à nossa compreensão, ou talvez seja um segredo bem guardado, conhecido apenas por aqueles que estão dispostos a olhar além do que os nossos olhos podem ver. O que está por trás dos mistérios de Miramar? O que sabemos com certeza é que a região de Miramar, em Tampico, continua como sendo um dos locais mais enigmáticos quando se trata de fenômenos inexplicáveis. Se existe ou não uma base alienígena submersa, é algo que ainda não podemos afirmar com certeza. Porém, os relatos de avistamentos continuam a alimentar essa teoria. Existem muitas perguntas e muito mais a ser investigado, especialmente em uma região que se tornou um ponto central para os fenômenos inexplicáveis que acontecem no céu e no mar. Talvez no futuro, as descobertas científicas possam nos fornecer as respostas que tanto buscamos, ou talvez o mistério de Miramar e de tantos outros locais ao redor do mundo continue sendo uma porta aberta para a reflexão, para aqueles dispostos a acreditar que nem tudo que vemos pode ser explicado. O oceano, com seus segredos ocultos, pode ser a chave para desvelar o mistério sobre a vida extraterrestre. E você, o que pensa sobre isso? Miramar esconde uma base alienígena submersa ou tudo isso não passa de um mito criado pela imaginação humana? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios que cercam o nosso mundo. Muito obrigado!